daquilo que é normal no modo de funcionar a Igreja, também no que diz respeito às artes. Portanto, esses textos, um é o resumo daquilo que vos disse até agora, outro é este, e há depois um artigo também do Rodrigo sobre a aplicação do concílio de arte da liturgia. Parece-me também bastante bem feito e ele, para além, portanto, da sua obra como artista, como mosaico, eles são conhecidos por todo lado hoje. Tem também bastante reflexão, bastantes textos, livros também, sobre estes assuntos e outros assuntos. Este texto é um capítulo deste livro. Este livro foi publicado até há uns anos já. Portanto, Espaços são gratuitos. Estudo para uma arquitetura das igrejas a partir do Concílio Vaticano II. Feito, portanto, por esse Maurício Bergamo e pelo Mattia Del Prete. Portanto, um desses capítulos me parece que é talvez a contribuição assim mais original e mais estes princípios fundamentais do projeto de uma igreja. O que é uma igreja? Iniciaremos com uma pergunta que já é clássica, formulada por Luís Cano. O que é uma igreja? Podemos responder assim: à igreja quando um grupo de pessoas se reúne para se encontrar com Deus. Diz Jesus no Evangelho de São Mateus: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não se trata da reunião informal de uns amigos, de uma ceia, de um encontro religioso ou de um ritual qualquer, mas de uma reunião em meu nome. Nas línguas semíticas, nome significa poder, força. Significa a obra daquele em cujo nome se faz algo. Reunir-se no nome de Jesus Cristo implica, portanto, conotações precisas, determinadas pela obra que Jesus Cristo quer realizar com essas pessoas reunidas. Pai, que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente um e o mundo reconheça que tu me enviaste e que amaste a estes como me amaste a mim. Uma igreja é, pois, um conjunto de pessoas reunidas para experimentarem este amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, amor até à morte por pessoas incapazes de amar, porque o medo da morte as tem paralisadas. Amor que destrói essa escravidão com a ressurreição e conduz à liberdade a humanidade inteira. Este passar da morte para a vida é o mistério da Páscoa de Jesus Cristo. A experiência do seu triunfo, que destrói as barreiras que dividem as pessoas e as reúne em comunhão, é o primeiro conteúdo essencial da Igreja. Um grupo de pessoas unidas por esta irrupção de Deus na sua vida, que torna possível um amor humanamente impossível, o amor aos próprios inimigos, o perdão mútuo, a paz. É evidente que aqui estamos a falar do especificamente cristão, porque também se pode pensar na Igreja, e muitas vezes pensa-se a Igreja sem ter em conta este específico. Porque a Igreja, o que é o cristianismo? Nós não entendemos o cristianismo sem o judaísmo. Mas também não se entende o judaísmo sem a religiosidade natural. Estes 3 substratos estão presentes necessariamente. Há uma religiosidade natural, há o judaísmo e há o cristianismo. Uma igreja pensada apenas em termos de religiosidade natural, ignorando o específico do judaísmo
e o específico do cristianismo, certamente é uma igreja que não diz a bota com a perdigota, não é? Como se costuma dizer. Uma igreja pensar em termos judaicos sem o específico do cristianismo também não funcionaria. Foi aí que se começou, porque os primeiros cristãos eram judeus. Mas não se ficou por aí. E há toda a história da arquitetura a demonstrar isso, não é? Mas não podemos ignorar as raízes judaicas. Não nos basta, hoje não nos basta dizer que a arquitetura cristã começa com as basílicas constantinianas e por aí fora. Temos de recuar até à sinagoga. E foi daí que se partiu. Posso fazer um desafio? Acho muito interessante esta passagem, quer dizer, inicia Eliade, que fala do espaço sagrado, e nós tivemos também aqui aulas sobre as sinagogas, para percebermos isso, o valor da palavra, da pregação, tudo isso. Agora, acho muito interessante esta passagem da sociedade natural, judaísmo, cristianismo. Agora, é verdade que também a partir do século XVI há, digamos assim, um desentendimento que favorece uma tomada de consciência, que é um desentendimento que é o protestantismo, que favorece uma tomada de consciência daquilo que é essencial e que especifica aquilo que é, e que se calhar já aconteceu antes, com a divisão com a ortodoxia, não é? Mas que vai, são, digamos assim, quer dizer, é verdade isto, não é? Que não se perde nada na história da Igreja e, portanto, todas estas dissensões, todas estas secessões acabam por resultar em aquisições de uma consciência mais profunda, penso que se poderia dizer assim, não é? Portanto, o que lhe pergunto é, da passagem do cristianismo para a especificidade do catolicismo, quer dizer, o que é que se adquiriu? O que é que se adquiriu ao nível da consciência do espaço, ao nível da consciência da... Bem, eu responder a isso levaria muito tempo e se calhar eu não sou uma pessoa muito capacitada para essa resposta, não é? Não, mas é uma pessoa com experiência, quer dizer, é isso que nos interessa, não é? Esta relação da sua com a arte, não é? A arte... Não, reparem, digamos, há algo que é central na afirmação, digamos, do que chamamos de catolicismo. Uma das questões é o entendimento da Eucaristia. Aliás, tudo se joga a partir do entendimento da Eucaristia. Este texto leva-nos aí. Não é por acaso, portanto, que a partir do século XIII, portanto, se desenvolve o culto eucarístico fora da missa, portanto, a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Isso vai obrigar a encontrar soluções que expressam isso. Portanto, toda a civilização barroca depois manifesta isso muito claramente, não é? Isto é um dos aspectos, por exemplo, o culto dos santos é um outro aspecto. Portanto, há várias coisas que são características, digamos, da Igreja Católica que as outras igrejas cristãs não têm, ou perderam, ou não sei o quê. Mas nós hoje não é que tenhamos de negar o especificamente católico, mas temos de perceber melhor as raízes. Penso que a nossa dificuldade hoje e o grande desafio que temos é isso. A árvore tem estes ramos, mas isto vem de onde? As raízes estão onde? Reparem, a Igreja, com a Revolução Francesa, a certa altura apanhou um tremendo choque, não é? Pôs fim à civilização barroca, portanto, e que a Igreja pergunta-se a si mesma, o que é que nós somos? O que é a Igreja? O que é que a Igreja está a fazer no mundo? O que é que a Igreja serve? A Igreja, há 200 anos, anda à procura desta resposta. E esta resposta encontrou-a no Vaticano II. Aliás, não podemos desligar aí também o Vaticano I, que surge exatamente neste contexto. Estes dois concílios, digamos, são a resposta, pelo menos assim, em termos de textos, de Lumen Gentium, digamos, é um grande achado, o grande dom de Deus à Igreja do século XX. Mas um dom que vem de onde?
vem desta grande interrogação: o que é a Igreja? Reparem, estes grandes liturgistas, estudiosos da liturgia, Viguier, e depois também, imaginei, Rosmini, na Itália, toda esta gente pensou: nós, para percebermos o cristianismo hoje, temos de ir às fontes. Como é que isto começou? Como é que os primeiros cristãos celebravam? De onde é que isto vem? Portanto, esta ideia de ir às fontes, digamos, presidiu muito aos trabalhos do Vaticano II. E todos este movimento litúrgico, bíblico, etc., apontam nesse sentido, como sabem, não é? Nós agora colhemos o fruto disso. Portanto, este texto é neste contexto que se situa. São Paulo representa esta comunidade unida pelo amor de Deus, a Eclésia, como um corpo orgânico, o próprio corpo de Jesus Cristo, presente historicamente em todas as gerações. Portanto, este primeiro parágrafo falava em meu nome, que é isto de pessoas reunidas em nome de Cristo, e aqui a noção de corpo. Praticando a verdade na caridade, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. A carta aos Efésios, não é? E, no outro lado, há diversidade de dons, de ministérios, de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E a cada um se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. Porque assim como o corpo, sendo um só, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, formam um só corpo, assim também Cristo, pois também todos nós fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. Uma bela metáfora de São Roberto de Larmino concretiza esta organização da Igreja como corpo de Cristo. O Presidente é a cabeça do corpo, a Palavra de Deus a boca, a Eucaristia o coração de que a Igreja se alimenta, a Assembleia é os membros, os braços e as pernas do corpo de Cristo. Aliás, na imagem do Cântico dos Cânticos, uma das 3 descrições da amada, que aparece no Cântico dos Cânticos, diz: o teu ventre é um monte de trigo, uma taça onde o vinho nunca falta. Ou seja, o ventre da amada, da Igreja, é o trigo e o vinho, é a Eucaristia. É muito curioso tudo isso. Também muitos padres da Igreja evocam esta imagem do corpo para representar a Assembleia do Povo de Deus congregada para a liturgia, com diversas funções articuladas organicamente entre si, para louvar a Deus em nome de todos os homens. A forma que daí deriva requer que este corpo se represente não como uma massa passiva e anónima, que depende de um sacerdote delegado como único ator e protagonista que desempenha todas as funções, como é que se chama? O one-man show, mas como um conjunto orgânico de protagonistas que participam com funções diferentes. Uma vez que a experiência do mistério passa através do rito, como está escrito na Instrução Geral da Missão Romana, a forma da Igreja deverá ser de modo a sustentar a realização de uma estrutura ritual que permita esta experiência. A tipologia básica de todas as ações litúrgicas que se vivem na Igreja, ou seja, a ordem fundamental, está na celebração da Eucaristia, que tem a estrutura sacramental de um banquete ritual pascal. Este coração, a liturgia eucarística, manteve-se intacto através dos séculos, desde a Igreja primitiva até hoje, apesar de muitas adaptações e deformações que não o feriram no seu essencial. Para realizar estes conteúdos essenciais desta forma, não são necessários muitos elementos, mas para que haja realmente uma Igreja,
são indispensáveis exatamente estes elementos e não outros. Uma verdadeira assembleia, hierarquicamente ordenada, os sinais necessários para a liturgia e pontos de apoio para estes sinais que se transformam, por sua vez, em símbolos litúrgicos. Um ambiente recolhido e significante que sirva e enquadre o rito, uma boa iluminação. Repare-se que o conteúdo essencial da Igreja que acabamos de formular evidencia o que se realiza no centro do espaço e não o seu envolvimento. As paredes, a cobertura. Se pensamos que o maior esforço e a maior atenção dos arquitetos nos últimos tempos se dirigiu quase exclusivamente a projetar envolvimentos arquitetónicos mais ou menos sagrados, místicos, espirituais, ou então celebrativos, ideológicos ou artísticos, com formas ascendentes, tratamento poético da luz, vãos, cúpulas, decorações mais ou menos abstratas, arrojos estruturais ou pobreza de materiais, etc., deixando sempre para depois a organização do espaço litúrgico, damos conta de que os resultados têm sido bastante insatisfatórios e às vezes um fracasso completo. O ano passado, em Roma, publicaram um livro sobre estas igrejas que fizeram, agora para a altura do jubileu, nos arredores de Roma. Se bem estavam projetadas cerca de 50 igrejas nos arredores de Roma. Uma delas foi desenhada pelo César Vieira e que não foi construída, não sei porquê. Então publicaram um livro sobre essas igrejas. Foi apresentado no ano passado e o professor António Paulucci, que é o diretor dos Museus Vaticanos, a certa altura disse isto: da minha parte, vi e revi, li e reli este volume e não posso deixar de sublinhar e de me dar conta de quanta confusão reina debaixo do céu de Roma em matéria de igrejas novas. E esta situação não pode senão levar-nos a fazer-nos pensar no assunto. Igrejas paroquiais. Mas aqui, quando muito, estamos perante espaços museológicos, ambientes que não convidam à oração e à meditação. Não tem nada a ver com as igrejas, com as tradicionais igrejas que, ao longo dos séculos, falam da fé cristã com o sacrário bem visível, com cúpulas, com imagens da vida da igreja, que ajudam os párocos na sua catequese. Ou seja, as pessoas dão-se conta realmente disso, que muitas vezes a subjetividade do artista, que pensa um espaço poético, um espaço não sei, mas não partiu deste núcleo essencial. O que é que se faz ali? Este espaço é para quê? Portanto, muitas vezes é uma roupa que a gente faz, mas desconhecendo o corpo que vai vestir essa roupa. Portanto, estamos ainda aqui. Além disso, a arquitetura cristã não pode ser autorreferencial como a arte abstrata e muitas outras linguagens artísticas do modernismo, porque deve realizar figuras que deem forma sensível aos ritos que caracterizam a essência da Igreja. A arquitetura da Igreja adquire um significado próprio se está estritamente ordenada para os sinais e símbolos dos sacramentos que constituem a sua especificidade. Ela mesma deve ser manifestação do sacramento que é a Igreja. Deve assumir-se como figura sacramental. Temos então que falar de uma arquitetura figurativa. Só assim a arquitetura consegue ser significante. Só assim o sacramento é completo em todos os seus aspectos. Esta é a importante tarefa que temos de realizar. Que os sacramentos sejam formalmente explícitos, ou seja, que a Assembleia tenha o aspecto de uma verdadeira Assembleia,
Que o banquete apareça como um banquete, o pão como pão, o vinho como vinho, para que o amor entre os irmãos reunidos e o amor ao mundo apareça como verdadeiro amor. Esta correspondência perfeita entre a forma da liturgia e a forma das igrejas encontramos-la na arquitetura paleocristã, principalmente nas igrejas bizantinas, onde tudo, desde a estrutura espacial de planta centralizada até à sua forma exterior e à colocação dos focos litúrgicos, às cúpulas, ábsides, ao tipo de iluminação, à iconografia, contribui para fazer resplandecer o significado profundo dos ritos. Essa correspondência foi-se perdendo em grande parte ao longo dos séculos, sobretudo a partir do Renascimento, à medida que a liturgia eucarística se ia afastando da vida do povo e as igrejas se iam convertendo em espaços genericamente religiosos ou celebrativos. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, preparada por todo o movimento de renovação litúrgica, marcou uma mudança radical nos projetos de igrejas, de modo que hoje podemos regressar com serenidade aos conceitos primordiais. Isto é uma introduçãozinha que é uma erro. Vamos então agora, o que é que eles fazem aqui? Sabes que há um texto da primeira apologia de São Justino que foi muito importante na reforma litúrgica. Inclusive, a segunda anáfora, e um bocado a terceira também, que nós hoje usamos, foram feitas a partir desse texto. Portanto, é um texto fundamental, digamos, para entendermos o que é a celebração da Eucaristia, o que era no século II. Portanto, na fonte, nos começos. Os elementos estruturais da celebração eucarística, tal como foi refontalizada pela reforma litúrgica, que eliminou muitos elementos acrescentados ao longo dos séculos e a aproximou da sua estrutura original, e tal como pode hoje ser vivida em toda a sua riqueza por uma qualquer comunidade cristã, podemos tomá-los de um fragmento da primeira apologia de São Justino, aproximadamente do ano 150 d.C. São Justino nasceu na Samaria, portanto, é um homem de volta de 150, como diz aqui, esta primeira apologia. Conhecia, portanto, toda aquela região, veio para Roma, onde abriu uma escola de filosofia, era um filósofo cristão, foi martirizado e conhecem-se as atas de martírio dele também. E, portanto, é um homem que tinha uma visão bastante grande da realidade da Igreja naquele tempo. Era filho de pais pagãos, etc. E, portanto, e esse texto, essas apologias são muito importantes também. Então, o que é que ele diz? No dia chamado do Sol, reúnem-se todos os habitantes das cidades e dos campos e leem-se as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas, enquanto o tempo o permite. Em seguida, o presida admoesta-nos e exorta-nos com um discurso a que imitemos esses bons exemplos. Então levantamos-nos todos e recitamos orações, no fim das quais nos saudamos uns aos outros com um ósculo. Depois dá-se ao que preside, à comunhão dos irmãos, um pão e um cálice com vinho e água misturados. Ele toma-os e canta louvores e dá glória ao Pai do Universo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e dá-lhe graças por nos ter feito dignos destes dons. Quando termina a ação de graças, todo o povo responde Amém. Concluída a ação de graças, aqueles que nós chamamos diáconos distribuem a cada um dos presentes o pão, o vinho e a água consagrados e levam-nos aos ausentes. Esta é também a estrutura da Eucaristia que nós celebramos. Aqui podemos reconhecer todos os elementos principais que a reforma conciliar trouxe à luz. Aqui podemos basear-nos para obter os princípios fundamentais para a organização do espaço celebrativo litúrgico e, por conseguinte, da Igreja contemporânea. Um tempo sagrado. Portanto, antes de falar de espaço, o tempo. Sabes que na Sagrada Escritura só se fala de espaço sagrado muito, muito tardiamente. Do tempo sagrado fala-se na primeira página, logo quando Deus faz a criação e o sábado. Não é?
No dia chamado do Sol, o dia do Sol é o domingo. Na Igreja primitiva, a única festa que existia era a Páscoa e, como seu prolongamento, o domingo. Encontramos assim, antes de mais, um tempo sagrado, o domingo, que para a Igreja começa já na tarde de sábado, com as primeiras vésperas, e tem o seu momento fundamental na noite, como inauguração do dia, que é sacramento do descanso escatológico. Seja que o povo de Israel conta os dias a partir do entardecer. Deus criou o homem para descansar. Portanto, a primeira coisa, descansar. Depois veio hoje. Por isso o dia começa, quando aparecem 3 estrelas no céu, começa um novo dia. E os primeiros cristãos herdaram isso, não é? Celebração noturna, vivida, portanto, em tensão, à espera de um acontecimento. A vinda de Jesus Cristo nos introduzirá na Jerusalém Celeste, no júbilo, na festa, de que a liturgia é uma antecipação. O lugar onde se vive este tempo há de reproduzir esta tensão através de uma série de sinais que têm implicações rituais e também espaciais. A noite, a escuridão, a vigília, à espera do sol que se levanta, podem ter ainda hoje uma força significante porque estão profundamente gravadas no subconsciente humano. As igrejas românicas, conheceis quase sempre, portanto, lembro, por exemplo, das igrejas normandas da Sicília, há sempre uma janela da ábside. Porquê? Porque por aí via-se o nascer do sol. Portanto, para as vigílias isso era muito importante. A festa e o descanso, expressos pela riqueza da arquitetura, das decorações, da iconografia, das luzes, tapetes, flores e ornamentos de grande beleza. O cotidiano, a fadiga, o trabalho, o sofrimento, a pobreza são absorvidos nesta dimensão englobante da vida cristã que arranca da morte e experimenta a ressurreição. A Igreja aparecerá, portanto, como Jerusalém Celeste, como paraíso, como oásis, como tenda, como banquete nupcial, como morada em que reside a glória e a presença de Deus. Portanto, estes elementos dados pelo domingo. Uma Assembleia Sagrada. Reunimos-nos todos juntos. Trata-se de uma Assembleia congregada. O sacramento não é só o pão e o vinho, mas também toda a Assembleia que celebra a Eucaristia. Não há Eucaristia sem Assembleia, pois esta é precisamente um lugar onde nos damos conta de que Deus atuou. É a comunhão criada onde antes havia divisão. É a Eclésia. E é nesta Eclésia, nesta Assembleia convocada, que nasce a Eucaristia, que naturalmente é uma festa. Abre-se uma perspectiva nova. Já não se trata de ir ouvir a missa, em que um laicado passivo assiste a ritos celebrados de maneira exclusiva por um clero, num lugar separado, reservado somente para ele, numa língua que não se entende e num cenário em que se concentram todos os sinais litúrgicos que acabam por não ser compreendidos pelos fiéis. A nova perspectiva proposta pelo Concílio, que recupera a perspectiva litúrgica das origens do cristianismo, propõe a Eucaristia baseada na participação da Assembleia e da comunidade, centrando inteiramente na Assembleia a ação litúrgica, na qual aqueles que desempenham funções específicas, como o presidente, os presbíteros, não o fazem de maneira exclusiva, mas como um ministério sacramental, como membros de um único corpo sacerdotal de Cristo que está celebrando. Para que um grupo de pessoas possa configurar-se hoje como Assembleia Comunitária Participante, é necessário pôr em prática uma série de chaves arquitetónicas e também comportamentais, sugeridas até pela psicologia das interações de grupo e pela experiência espacial de tantas assembleias que constantemente se constituem nos campos mais diversos. Se é preciso que haja participação, esta só pode existir entre elementos que se relacionem realmente entre si como pessoas, que se conheçam, que se vejam mutuamente, que possam falar e escutar-se uns aos outros, que possam manifestar interesse, emoções, problemas, orações,
de modo que a comunhão do corpo possa ser real. A liturgia não pode continuar a ser um ritual frio, em que as emoções estão proibidas, reservadas a um foro interno e individual. Este tipo de liturgia hoje não interessa a ninguém. Se a liturgia é realmente uma irrupção de Deus que transforma a vida, participar nesta ação de Deus de maneira comunitária significa realmente conseguir uma comunicação recíproca desta experiência para todos chegarem em conjunto à verdade, ao perdão, ao amor fraterno. Assim, se o sacramento, o sinal fundamental da liturgia eucarística, é a Assembleia, esta deve significar-se como tal. Deve ser reconhecível, tanto a partir de fora como de dentro. Deve ser figura de si mesmo. Esta primeiro bonequinho, para que um grupo funcione como Assembleia participante da comunidade, devem estabelecer-se interações recíprocas entre todos os seus membros. 2. Configuração de grupos que não são Assembleia. Portanto, em que não há participação. Há um fulano que fala e os outros escutam. Podemos formular uma série de princípios espaciais que permitem determinar o estilo fundamental de uma Assembleia celebrante. Em primeiro lugar, a disposição que hoje possibilita a interação na Assembleia só pode ser uma figura com hemiciclo fechado, na qual cada um dos participantes possa ver o rosto dos outros, que as pessoas possam reconhecer-se, falar-se e escutar-se mutuamente, porque todos são protagonistas. E quem preside deve ver a todos e ser visto por todos, como nas diferentes assembleias que hoje existem. O Parlamento, o Conselho de Segurança da ONU, o almoço festivo, um debate de grupo. Os espectadores do cinema ou do teatro não constituem uma Assembleia. A disposição tradicional, aliás muito recente, não anterior à segunda metade do século XIX, com os bancos paralelos fixos dispostos em batalhão, não permite realizar uma Assembleia participante. Encontrar-nos colados a um assento, vendo dos outros apenas as costas, todos projetados para algo exterior a nós, nunca nos possibilitará uma verdadeira participação coletiva. De facto, essa disposição manifesta claramente a incapacidade de sair da inércia de uma liturgia pré-conciliar de tipo clerical. Na Igreja primitiva não havia bancos nem cadeiras. Só os presbíteros e os ministrantes tinham os seus próprios assentos e, por isso, a Assembleia polarizava-se dinamicamente nos diferentes focos onde se celebrava naquele momento a ação litúrgica. Depois aqui na figura 3, configuração de uma Assembleia participativa ordenada para a celebração eucarística. As contas que mostrou, e mesmo este esquema, há fiéis que veem as costas dos outros. Quer dizer, isto são esquemas. Depois, na prática, pronto, quer dizer, nem sempre se consegue otimizar a solução, mas é completamente diferente eu ver apenas as costas dos outros, ou ver pelo menos alguns rostos dos outros. É completamente diferente. Os rostos, o rosto da Assembleia, são uma iconostase viva. Mas a questão que eu também, durante a celebração eucarística, isto referia aqui que a Assembleia também é protagonista, mas acho que não tem o protagonismo que tem outras coisas durante a celebração eucarística. Agora, aqui estamos a falar só neste capítulo da Assembleia. Sim. Portanto, aqui sublinha-se a Assembleia, não é? É evidente que o que preside a esta Assembleia. E também é importante ver qual é realmente o seu lugar e a sua função. Um dos problemas que nós hoje temos é que facilmente esta disposição leva a que o padre se sinta um bocado como o senhor da Assembleia. O que
É perigoso, muito perigoso. Porque não somos. Trata-se de um ministério, um serviço. Mas também não se pode diluir na Assembleia, né? Também não. Nem outros elementos que... Aquilo que as normas dizem é que deve estar destacado como cabeça, mas não como dominador da Assembleia. Portanto, o estar destacado como cabeça que preside, mas não como alguém que domina e que... Pronto, está tudo dito. Mas depois há os outros ministérios, não é? Diz. Sim. Nós, por acaso, temos discutido efetivamente essa questão da presidência, que é, há vários tipos de pensar a presidência, não é? Ou seja, esse ser cabeça, mas não dominador, é a dificuldade aqui, não é? Quer dizer, nós olhamos um bocado o Suntra, como há pouco vimos naquela igreja, pronto, de facto, essa é uma forma que talvez nos ajude a perceber um bocadinho mais isso. Mas a questão de ser... Mas é que a presidência é só uma. Portanto, porque às vezes vemos presidência, vemos 5 ou 7 cadeiras iguais. Epá, mas é uma presidência coletiva? Não. O presidente é só um. Que haja concelebrante é outra coisa. Portanto, se viram nestas imagens, sempre a cadeira do presidente é o espaldar maior, está destacada. Portanto, porque tem a sua importância, não é? Por exemplo, na igreja de Notre-Dame, lá Pentecote, na Défense, em Paris, mesmo junto ao Arco da Défense, eu, aqui há uns anos fui lá, visitei, e a certa altura perguntei à senhora, que lá acolhia as pessoas, assim, mas onde é que está a presidência? E ela respondeu, o presidente senta-se onde quiser, tem aqui muitas cadeiras, pode sentar-se onde quiser. Eu pensei, não é assim. E porquê é que o irmão está no meio da Assembleia e não daquela maneira oposto ao altar? É que a palavra de Deus surge da Assembleia. Aqui coisas não dão claras. Hoje há muita confusão em relação a tudo isto, não é? Há muita confusão. E nisso os franceses não nos ajudam muito. Não ajudam. Jorge, agora se me permite, eu penso que a dúvida da Helena prendia-se com, mesmo neste esquema, as pessoas que estão nas filas sucessivas, não as primeiras, têm as costas da pessoa à frente. Isso também se resolve através de vários níveis. Se depois um declina, depois já isso não acontece. Aliás, nestas do caminho, a Assembleia está em degraus, portanto, o que permite... É evidente que, a certa altura, vamos continuar a ler, porque há muitas coisas que têm resposta aqui no texto, não é? Portanto, a Assembleia há de ser ordenada, não há Assembleia sem Presidente, sem aquele que presida a comunhão dos irmãos, os diáconos, os leitores. Trata-se de um corpo com funções diferenciadas e com uma cabeça, corpo em que todos estão unidos em uma única ação de graças e na comum proclamação dos mistérios de Cristo. Esta é a forma. O Presidente colocado em posição destacada e significativa da função que desempenha na Assembleia. Um lugar fixo para aqueles que desempenham as diferentes funções da celebração. Uma Assembleia de fiéis polarizada pelos focos litúrgicos, com a possibilidade de marcar sectores para determinados grupos de pessoas. Crianças, cantores, etc. Em terceiro lugar, é preciso ter em conta as dimensões da aula. Posso fazer uma pergunta? Diga. Isto significa, portanto, que nas Eucaristias, nas missas neocatecumenais, os leitores ficam logo à parte? É isso? Quer dizer, os leitores para fazer as leituras dominicais? Nem sempre. Se a Assembleia é pequena, não se justifica. Numa Assembleia grande, justifica-se. Porque desde que o Senhor se levanta do seu lugar, como se for, a certa altura quebra o ritmo da celebração, não é? Portanto, mas há, portanto, uma valorização do Ministério do Leitor na própria Assembleia Litúrgica, é isso? sim. Sim, é uma Assembleia, é um corpo em que há várias funções, vários ministérios. Os leitores entram no ponto de entrada, por exemplo. Por exemplo, as crianças ficam sempre à frente. Portanto, ficam sempre à frente, não sozinhas, como adultos também, que as integram, enfim, mas sempre à frente. Não tem sentido que as crianças fiquem atrás, porque rapidamente
estão fora de tudo e que fazem barulho, etc. Se ele está à frente, é diferente. Portanto, as dimensões da aula. Aqui é mais sala, isto é um castelhanismo. Sim, pois, está bem. E às vezes o tradutor também não foi muito bom, sou eu. Ou porque a mesma sala pode ser ocupada por assembleias de diferentes dimensões. A missa dos dias de semana é frequentada por um número de pessoas diferente da missa do meio-dia, dos domingos ou da missa de Natal. E é preciso evitar um ambiente dispersante e anónimo, ou ainda e sobretudo porque para uma assembleia funcionar como tal, não pode ultrapassar o número de participantes. Com 100 ou 200 pessoas no máximo, consegue-se uma interação de grupo, com números maiores entra-se na massificação, que exclui a participação. Pelo menos a torna bastante difícil. Funcionam bem as celebrações com pequenos grupos, entre 30 e 50 pessoas, nas quais estes se sentem realmente envolvidos e a celebração mantém o seu justo equilíbrio em relação a essa comunidade. As grandes celebrações de 500, 1000 pessoas ou mais podem realizar-se apenas em ocasiões excepcionais e depois de uma adequada preparação em pequenos grupos, sem o que se cairá num total anonimato. Não esquecer que, a partir da quarta fila de cadeiras ou de bancos, as pessoas deixam de sentir-se integradas. E o mesmo acontece se estão demasiado distanciadas dos focos litúrgicos. E por isso é preciso encontrar soluções arquitetónicas que evitem estes inconvenientes. Não esquecer também a possibilidade de a própria Assembleia se movimentar. Porque as celebrações litúrgicas são dinâmicas, não só pelo que diz respeito aos presbíteros e aos que servem diretamente a liturgia, mas também a todos os fiéis. E, portanto, é aqui, digamos, isto são esquemas. Pronto. A distância pode ser aumentada até 9 metros se houver no centro um elemento polarizante e até 13 metros para filas sucessivas. Portanto, o facto de haver um altar no centro permite, digamos, que esta distância se aumente. Cálculo aproximado das dimensões de uma Assembleia interativa. Depois da quarta fila já não há interação. Ou pelo menos já é bastante difícil. Portanto, isto são esquemas que valem o que valem, não é? Mal. Ver se isto melhor um bocadinho. A questão do espaço. Já falámos do tempo sagrado. Diz. As dimensões que são apresentadas são para aquilo que seria o ideal, quer dizer, 35 participantes, não temos 35 participantes, e 200, pronto, já é bastante razoável nas nossas assembleias. Pensando, por exemplo, num caso concreto, de Louros, no Infantado, ou pensando numa ramada, ou pensando em paróquias com uma dimensão populacional razoável, gera-se aqui um problema, que é fazer um investimento, dois problemas. O investimento da construção da igreja versus a dimensão pastoral / número de clérigos para celebrar. E, portanto, há aqui dois pesos muito difíceis de gerir, não é? Porque o sacerdote que encomendar uma igreja a um arquiteto diz 500 pessoas por causa da população que tem. Eu concordo com o que está aqui. A questão é como é que isto se gera? Pronto. Um dia que vais a Madrid, visita a Igreja Santa Catalina de Laboré, que é uma solução paroquial com este esquema. É uma igreja grande que leva mais de 500 pessoas e que tem este esquema. E que me parece bastante bem conseguido. Porque depois o ter em conta todos estes elementos cria dificuldades grandes e os arquitetos é que têm As primeiras de encontrar as comunidades soluções para eram elas. Não é? As primeiras comunidades eram de facto pequenas. A questão é que Não, repara, isto, por exemplo, uma pequena comunidade. As comunidades comunais têm 30, 40 pessoas, às vezes 20.
mais ou menos. Portanto, para celebrações da palavra, estás a ver, numa pequena comunidade, isto funciona. E ter isso em conta é bom. Depois, numa Assembleia Grande, já a coisa é diferente. Por exemplo, não tinha sentido pensar, por exemplo, imagina uma basílica de peregrinação com este esquema. Não tem sentido. Porquê? Porque as pessoas não estão habitualmente ali. É um momento excepcional da sua vida. Por exemplo. Exato. Portanto, isto são elementos para reflexão que dão elementos, portanto, para a gente pensar estas coisas, mas depois as soluções, isso temos de encontrar nós. Pegar nisto como um dogma e, portanto, pôr umas paredes à volta disto, e penso que também não é fazer arquitetura, não é? Portanto, isto são ideias, são... Um espaço sagrado. Já falámos, isto penso que é muito importante entendermos isto. Já falámos de um templo sagrado e de uma assembleia sagrada, mas não de um espaço sagrado. Este é um princípio fundamental da liturgia cristã, ao qual deve responder a estrutura da Igreja. Para o cristianismo, não existe um espaço sagrado. Um lugar privilegiado para o encontro entre a realidade do homem e o mistério da divindade transcendente, separado do resto do mundo considerado profano, que é o lugar do cotidiano, do trabalho, dos negócios, dos afetos, separação que é típica das religiões naturais. Isto é uma consequência da encarnação do Verbo de Deus. Portanto, para nós não há nenhum lugar que nos garanta um acesso, digamos, privilegiado a Deus, lugar físico, não há. Nem sequer o Santo Espírito. Portanto, esta separação entre sagrado e profano, para nós cristãos, é muito diferente, porque o Santo, que é Deus, vive no meio de nós. O único Santo é Deus, e o lugar em que Deus se manifesta entre os homens é o corpo histórico de Jesus Cristo, que é a sua Igreja. Portanto, santa é a congregação de pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo. Santa é a ação litúrgica que a transforma em corpo de Cristo. O espaço sagrado cristão será, por consequência, não um lugar com características sagradas em si mesmo, mas o espaço que permitirá que se realize esta intervenção de Deus. Não existe, pois, um espaço sagrado, um lugar do espírito com especiais características arquitetónicas de misticismo, de silêncio, de interioridade, de ascensionalidade ou de outras coisas semelhantes em que deva realizar-se este encontro entre o homem e Deus. É verdade que podem existir lugares assim que nos falem de Deus, mas não tem nada que seja especificamente cristão. Não quer dizer que o rejeitemos. Ou seja, isto que vos falei, o templo como, ao nível de uma religiosidade, as nossas igrejas também assumem isso. A dimensão cósmica do templo. Tem sentido para nós. Tem sentido. Não é o específico, mas tem sentido. Não o rejeitamos. Podem existir lugares assim que nos falem de Deus, mas não tem nada que seja especificamente cristão. Tem o mesmo valor religioso certos ambientes naturais, como as altas montanhas, a selva, o mar, o céu estrelado. O espaço sagrado cristão é, portanto, o espaço da Assembleia Cristã. Eu penso que o entendermos isto e o levarmos isto a sério é muito importante. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, onde aí estou no meio do povo. Onde esta vive como tal, e por isso o espaço de uma ação litúrgica e de uma experiência coletiva de encontro com Jesus Cristo que a conduz à sua Páscoa. Espaço